Quando o trem chegava e parava na estação, eram muitos meninos a vender goiabada, salgadinhos, frutas, rosquinhas, amendoim e outros petiscos para os passageiros. Comum também a presença de meninos engraxates no local, aguardando para defenderem um trocado, dando brilho nos sapatos masculinos. Frequentemente ali ficavam os carteiros, à espera da correspondência para distribuírem cartas tristes, alegres, de amor, de término de romance, de anúncio de falecimento, de convite de casamento. Letras bonitas ou não, num tempo de mal traçadas linhas. Eu sou neta de João Gonçalves Ferreira, por parte do meu pai, e neta de Zeca Retombom. Filho do filhinho. Meu pai tinha o nome de Thompson, já em homenagem aos ingleses, porque meu avô paterno era também ferroviário e fã dos ingleses. Eu sou filho do ferroviário Luiz Teixeira Torres. Tem a história do meu pai, guardada na minha lembrança. O meu time chamou, você quer ajudar aqui? Vamos ajudar aqui. Então eu vou te dar tanto para você fazer isso, isso, isso e aquilo. E eu comecei a executar minhas tarefas, entendeu? Fiquei lá um tempão. Enquanto os outros estão trabalhando, eu estou trabalhando lá também. Chegou um determinado tempo, está aqui, entregue a tarefa. Aí ele pegou uma prata de R$200, me entregou. Sabe o que eu tinha feito? Eu tinha um caminhãozinho de madeira pequenininho, todo pintadinho de amarelo, né? E enchi aquele caminhãozinho de mosca. Porque era o apito do trem, era o trem pela manhã, ele passando por nós não passávamos por ele. Nós éramos crianças, tínhamos pernas curtas, né? Então o trem passava por nós. Outros horários nós nos encontrávamos com o trem. E era muito interessante porque esse barulho do trem, esse apito do trem, aquele sacolejar, né, do trem, aquilo impregnou os nossos ouvidos naquela nossa infância longínqua. A relação com meu pai era, pelo menos até a data em que ele faleceu, que eu estava com 13, 14 anos, por aí. E eu sempre falava que eu queria ser ferroviário. Eu falava, meu filho, esquece isso. Se você quiser estudar, eu vou lutar para colocar você na Leopoldina. Você vai trabalhar no escritório, você vai ser um telegrafista, um chefe de estação, mas não entra nessa de trabalhar de ferroviário. Roçar, botar a linha, trilho no lugar com os trilhos. Nós fomos trocar os trilhos estavam miudinhos assim. Era 25. Nós fomos botar, acho que 30. Uns trilhos mais largos, assim. Fazer renovação. Trabalhei muito lá aliás, eu trabalhava de Visconde a Campo, era aquele período, era 20 homens. 20 nós trabalhávamos em Venda das Pedras, 20 em Itaboraí, 20 em Rio Bonito, 20 em Taranguá, 20 em outro lugar, eu esqueci esse lugar, perto de Campo, até Campo. 4 meses e voltava cá em Itaboraí. Acho que a primeira vez que eu ouvi essa história foi quando entrou uma farpa na minha mão, né? Que ele falou da história dele, né? Desse momento da vida dele,
em que a mão dele estava sempre com muitas farpas, porque ele era foguista, ele abastecia o forno, né, da locomotiva e pelo jeito naquela época não tinha EPI, né? Ele pegava com as mãos lisas, né, a madeira e alimentava o combustível ali da locomotiva. Com chuva, sem chuva, inverno, verão, era aquela coisa. Aí papai, calor danado, minha filha, é isso aí que você... É isso aí que eu não quero pra você. Ah, é duro. Dando um duro, cara, porque ele depois de dava duro mesmo, não era... Eu trabalhava, não é brincadeira, não. Depois não vai, bota hoje, bota um piso aqui, dá uma rodada, vai lá, vem, vai, não sei o que, eu boto, para depois botar outro aqui, não. Era duro mesmo. É enxada, é foice, é machado para cortar o pau que caía dentro da lenha. Um piso de ferramenta tremendo. Só alavanca, cada 20 homens, cada 20 homens, cada um uma alavanca tinha que levar. Dessa grossura, ó. Tudo ferro. Tudo de ferro. Para empurrar, se a linha estivesse torta lá, empurrar a linha, jogar ela por alinhamento para poder o trem passar. O trem fazia um percurso de Portela a Niterói. E eu quero até deixar claro aqui, né, que eu com 4, 5 anos, eu imaginava, eu verbalizava até para as pessoas, para os meus irmãos, para a minha família, que o fim do mundo para mim era Portela. Porque se o trem ia a Portela e ele voltava no dia seguinte, fazendo o percurso para Niterói, com certeza o mundo, ou ele começava em Niterói e terminava em Portela, ou ele começava em Portela e terminava em Niterói. Como a locomotiva era muito rápida, né, o trem era muito rápido, era o transporte mais rápido da época ali, né, aqui na região, a minha avó começou a chamar o meu pai de viadinho, por causa da velocidade que ele ia e voltava de trem, né? Então, quando ele ia embora, ela falava, lá vai meu viadinho. Quando ele chegava, ela falava, chegou meu viadinho. Então, e o meu pai, ele não falava nada para minha avó. Ela não sabia qual era, né, essa conotação que já tinha na época, né, do viadinho, mas ela, do interior, né, na roça, ela não sabia disso. Então, e o meu pai ficava constrangido, assim, mas ele não falava para minha avó. Ele aceitava aquilo. O viadinho vai, o viadinho chegou. A gente falava, a gente tinha muita amizade. Agora tem vergonha de fazer isso, não é? Lá em Magé, tinha um restaurante lá, eu ia no restaurante dela, na estação, assim. Passava dentro da estação. Aí eu tomava café, sabe como é que é? Ali, um leitezinho e tal. Aí foi passando, depois ela foi lá no barraco, onde eu estava. Aí que ela veio parar aqui. Cheguei aqui em casa, falei, que essa mulher é maluca. Falou, meu esposo está aí. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou almoçando. Ela falou, meu esposo está aí. Minha mulher, a falecida, né? O que ela falou? Falei, não, ela perguntou tudo. Nada, não. Levantou. Aí a minha esposa falou assim, tá bom. Eu nem almocei direito aquele dia e tal, e fui embora. E aquele apito do trem, aquilo entrava pelo nosso ouvido adentro, principalmente quando ele passava pela curva da Piteira, era assustador. Era assustador. Ele era grande, ele soltava aquele vapor d'água pela lateral dele, aquela fumaça. No pé da serra, lá havia os meninos que vendiam salgadinhos, né?
E eu adorava o salgadinho, o bolinho de arroz. Eu chegava lá, tinha que comer meu bolinho de arroz de qualquer jeito, né? E dali em diante, que o trem ia com mais velocidade, né? Eu gostava também porque ele ia cantando nos trilhos, apitando, não apitando, mas o próprio trilho fazendo barulho, por causa do atrito da roda com, né? com os trilhos propriamente dito, né? E eu ficava apreciando também da janela, tinha umas toceiras de um determinado capim, que aquilo esvoaçava como se fosse um cabelo de mulher, assim, na ventania. Eu gostava de ver aquilo, né? O trem passando e aquela... Muito boa viagem, eu tenho muita saudade disso. Eu sou o movimento. Não sou verde, amarelo ou vermelho. Eu tenho as cores do tempo. Sou o trilho, a via, a estrada. Da vida do preto e do branco me alimento. Com um risco traço o destino no chão, bem atento. Vou adiante no meu passo, num compasso. Sou veias e artérias, ritmo, circulação. Sou eu quem dobra o aço. Sou o rebuliço, a mistura, o pó e o caminho, o vento e a poeira, a nuvem e a cabeleira. Sou Antônios, Madalenas, Chiquitos e Jacés. No tempo que sempre é, sou homem e sou mulher. Sou a Maria, o José. Assopro o sonho, o suor pingado e o carvão. Sou os braços do trabalhador. Sou a sua bruta mão. Estico os trilhos, serpente sem fim. Prego o prego, nivelo a vida, amenizo a dor. Eu sou o movimento em mim. Sou dono das rotas e das bifurcações duvidosas. Sou o senhor das charadas e das encruzilhadas. Sou o asfalto, o barro pisado e as estradas sinuosas. Sou o apito, a buzina e a ponte quebrada. Eu sou o movimento, o princípio e o nada. Sou a rapidez astuta do viaduto. Sou o trem e o carro. Sou o farol e o escuro, o pulo, o arrepio, o regresso. Sou eu a gargalhada estrondosa. Sou eu revelado no estridente som do progresso. Parou aquele trem, eu fiquei vidrado mesmo. Eu tinha visto ainda uma coisa tão luxuosa, né? Tão bonita. Aí embarcamos ali e tal. Chegamos no Rio. A estação de Balão de Mauá por volta de 7h30 da manhã. O interessante é que os homens geralmente viajavam com guarda-pós. Eles vestiam guarda-pós, então protegiam, né? Os ternos, geralmente andavam de ternos, das brasas. Porque as crianças, quando entravam no vagão, eles não queriam ficar com janela fechada, né? E a locomotiva julgava, na fumaça vinha aquelas fagulhas que entravam nos olhos da gente, coisa era um incômodo danado. Então as mães ficavam meio empolvorosas, que elas não tinham que se proteger e proteger os filhos, que muitas vezes, por causa de uma fagulha daquela, começava a chorar, aí era um berreiro. Mas era muito bom. Só que a Leopoldina, todo mundo, né, que conhece a história, né, desse nosso país, sabe que a Leopoldina era uma empresa inglesa. E o meu avô, Zeca,
ele pagava a madeira que lhe era entregue pelo vovô João Ferreira, e o pagamento era feito com libras esterlinas, uma moeda inglesa. E essas moedas, elas foram, digamos assim, ficando na minha família. Eu, bem na primeira infância, eu com 1 ano e meio, eu perdi meu pai. Mas eu me lembro muito bem de minha mãe guardando uma quantidadezinha de moedas, de libras esterlinas, dentro de um paninho. Me lembro muito bem, um paninho listrado, como do tamanho de um lenço, uma trouxinha, digamos assim, com as moedas dentro. E eu me lembro também da minha mãe dizendo que essas moedas lhe foram passadas pelo meu pai, Miguel Ferreira, que ele havia herdado essas moedas, e acredito que os meus tios também, do nosso avô. As lembranças minhas de infância são boas, principalmente ainda no tempo da Leopoldina Railway, dos ingleses. Eram mais organizadas, né? Depois eu acho que veio o declínio da Railway e a Rede Ferroviária Federal, então, encampou. E fiquei penalizado quando vi as locomotivas, tirando aquele LR, né, que tinha gravado, né, e começaram a colocar lá Leopoldina. E foi desse acidente aqui que o trem descarrilhou, a máquina foi o vagão de laticínio, foi o vagão de passageiro e a máquina também rolou. Esses acidentes quase todos aconteceram na descida para Boa Sorte, sempre a partir do primeiro túnel de Boa Sorte vindo para Euclidelândia. Então a máquina começou a rolar, aquele negócio todo, e conforme o tender da máquina virou, veio descendo pau de lenha, as pedras de carvão mineral, e o maquinista dele, que era o seu Crisanto Silva, no que ele caiu, já veio rolando junto com os pau de lenha, carvão, e nisso a porta da fornalha abriu. E o meu pai tinha tombado também, caiu e ficou preso de um lado. E com esse braço aqui, encostado na porta da fornalha. Porque ele ainda conseguiu fechar antes que o maquinista caísse dentro da fornalha. Descarrilhamento, dava muito descarrilhamento. Descarrilhava diariamente. O calor, meu filho, tinha que trabalhar ali em cima mesmo, senão não dava conta do recado. Tinha que fazer a boia lá. Aí fazia a boia num barraco lá. Aí, de uns dias ali, eu arranjei uma dona lá para uma pensão. Aí arranjei uma dona lá. Ele dava pensão a gente. E teve uma vez que entrou um novo desse que entrou comigo, e botaram ele na cozinha, ele era metido a cozinheiro. Botaram ele a cozinhar, aí ele tem que levar no tabuleiro da cabeça, aonde tivesse. Tivesse de minerar, a cada turma era aqui, ó, ele fazia comida aqui e levava na cabeça, lá minerar. Teve um dia que ele ficou num cipó, sei lá, num troço, o tabuleiro foi tudo pro beleléu, comida. Aí o pessoal danou a falar, mas nós não vamos almoçar hoje, não. E havia também um outro tipo de trole, vou chamar de trole, porque já esqueci o nome até que é, das turmas que mantinham os trilhos, né?
e eles andavam naquele tabuleiro com quatro rodas de ferro, e como se fosse dentro do rio, né? tudo a muque, né? Tudo para lá e para cá, para lá e para cá. Cordeiro, cantagalo, cantagalo, cordeiro, cordeiro, macuco. Coisa. Mas estava um trem muito grande. Então ele parou em Friburgo Carga, hoje é o quartel da Polícia Militar. Parou em Conselheiro Paulino. Parou em Rio Grandina. Parou em Banquete. Parou em Bom Jardim. Parou em Monerá. Parou em Cordeiro. Muita carga. Normalmente esse misto chegava em Cantagalo 8h30, 9 horas a estourar. E nessa noite chegou em Gaí, na estação de Cantagalo, era 11h30, mais ou menos. Uma noite fria, muito fria. E ele chegou, veio para casa. No dia seguinte eu estaria de folga. Que tinha, se eu não me engano, tinha um evento de uma santa que estava visitando o município. Aí a minha mãe comentou com ele. Aí falou, então amanhã eu estou de folga, a gente pode ir à missa. Então ele chegou, tomou banho, fez uma boquinha, deitou, conversando com a minha mãe. Deu 3 suspiros. Aí minha mãe perguntou, Luiz, você está gripado, você quer tomar algum comprimido, alguma coisa? Não respondeu. Aí perguntou a segunda vez, também não respondeu. Naquela época usava muito interruptor de cabeceira, né? Pega assim, acendeu a luz e estava... Infelizmente meu pai foi naquela noite. Nunca vi o trem cortando a nossa cidade. Nasci em novembro de 1968 e o trem já tinha levado embora com ele tudo que a ferrovia trouxe. Sei de histórias familiares pinçadas de um baú de memórias que mal me lembro direito. Foi no caminho da Santa Clara, onde antes haviam os trilhos, os apitos, as fagulhas, as cargas, os passageiros, que o meu avô, ex-ferroviário, num dia de trabalho duro, foi atropelado por um trole, num acidente que quase lhe roubou a vida. Seu Antônio Faria da Silva, meu avô, era forte como o próprio trem. Com seu trabalho árduo,
Ele sustentou e cuidou de sua família, que cresceu e lhe deu descendentes. A voz do meu avô ecoa dentro de mim. É uma voz coletiva de todos os trabalhadores que não viraram nomes de ruas e de avenidas, de parques, de escolas e de bibliotecas. São vozes que sussurram dizendo que a história se constrói com a coragem e o suor do povo trabalhador. Vozes anônimas, verdadeiros pregos de linha que sustentam a sociedade, seja em que época for.